Graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no nosso encontro bíblico. Vamos falar sobre os inimigos da fé. Essa reflexão que eu quero fazer aqui junto com vocês é uma reflexão baseada numa percepção da nossa realidade, tendo em vista que as Escrituras nos aponta, nos direciona para um caminhar pela fé, um caminhar compreendendo as verdades eternas e vivendo ela, praticando elas no cotidiano. Diante dessa verdade, de uma vida cristã saudável, nós temos os inimigos, aqueles que caminham em direção oposta ou às vezes até de forma próxima, mas que acaba nos desviando desse caminho perfeito que Deus estabeleceu para nós. Bom, eu destaquei aqui 4 inimigos, certo? Que hoje estão dentro desse mundo cristão, esse mundo evangélico, e que às vezes o leigo ou mesmo aquele que não é cristão, ele olha e ele acaba não conseguindo discernir o que é o verdadeiro caminhar com Cristo pela fé e o que é o caminhar contrário, o caminhar incorreto, um caminhar não segundo a fé. Então, vamos lá. Os inimigos da fé. Primeiramente, eu destaco a comercialização das verdades divinas. Então, o mundo evangélico é um mundo que tem proporcionado muitos recursos, proporcionado uma movimentação econômica pelo fato de ter uma grande quantidade de pessoas que professam a fé cristã. Isso faz com que os lobos, aqueles que estão interessados somente no enriquecimento, tá? São eles que comercializam as verdades da fé. Falam de forma agradável, usam de um olhar preocupado com as pessoas, porém, lá no íntimo, as suas ações, elas são proporcionadas para o seu enriquecimento. Isso é fato. É só olhar a ostentação que muitos têm em relação à sua vida material. Cristo não morreu na cruz para que crentes cristãos pudessem se tornar ricos, milionários, ou ostentar aí muitas posses. Não, isso pode acontecer quando eu trabalho fora do trabalho da igreja, quando eu tenho ali a minha profissão, quando eu me dedico ao meu trabalho ou à minha empresa. É lícito que, pela minha competência, eu possa ter bastante posses, adquirir muitas coisas através do meu dinheiro, através do meu trabalho. Porém, usar a fé, usar as verdades eternas para esse objetivo é algo reprovável. Então, muitos estão engajados na obra de Deus, engajados nesse meio evangélico para enriquecimento. Cobram grandes fortunas pelo seu serviço, se sustentam pela ignorância das pessoas que confiam que estão investindo na obra de Deus, quando na verdade estão investindo na poupança desses lobos, no enriquecimento desses lobos. Então, esse seria o primeiro inimigo que eu quero destacar aqui, que é a comercialização das verdades divinas. Segundo, é o misticismo divorciado da verdade. Tá? Existe uma ênfase em experiências, em crendices que não estão fundamentados, que não têm raiz nas verdades escriturísticas. Eu não limito a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é divino, ele opera, e a gente vai ver desde ali de Gênesis até o livro de Apocalipse, como o Espírito Santo atuou de forma sobrenatural, além daquilo que é natural. Deus, ele opera milagres. Deus faz coisas que a nossa razão não compreende. Porém,
existe um falso misticismo, que seria uma confiança, uma identidade de Deus para coisas que na realidade não tem nada a ver com Deus. Então existem muitos que se pautam em experiências sobrenaturais, em revelações e visões e sonhos que na realidade não têm raiz na verdade e vivem iludidos com essas experiências e pior, iludem outras pessoas para ter essas experiências também. Nós vivemos numa cultura que tem uma influência de religiões animistas que valorizam essas experiências. Então, para muitos, a letra, a verdade, o escrito, a palavra não é suficiente. As pessoas precisam sentir coisas sobrenaturais para que eles possam se firmar, para que eles possam caminhar. E baseado nisso, a gente vê dentro da nossa realidade hoje cristã, evangélica no Brasil, muitos que são pautados, que caminham nessa direção do misticismo divorciado da verdade. Esse seria o segundo inimigo a destacar. Vamos para o terceiro inimigo, que é a religiosidade desprovida da espiritualidade. A religiosidade é uma prática muito comum ali na vida dos fariseus na época de Jesus. Eles manifestavam com aparência exterior serem pessoas extremamente dedicadas a Deus, dedicadas à verdade. Porém, eles foram desmascarados pelo Senhor Jesus quando os chamou de sepulcro caiado. É bonito por fora, mas podre por dentro. Essa religiosidade hoje também perdura na vida de muitos. Muitos se escondem através de uma aparência, através de rituais que são praticados dentro de uma liturgia, porém, no seu dia a dia, não desfrutam de uma verdadeira comunhão com Deus, de uma espiritualidade pautada nas escrituras. Não. Então, essa religiosidade, onde as pessoas elas agem de forma mecânica, elas são conduzidas e induzidas para seguir coisas que na realidade elas nem sabem o que estão fazendo. Então, a gente tem aí também, dentro dessa realidade hoje evangélica, muitos que se pautam nessa religiosidade, uma religiosidade sem espiritualidade. E para terminar, o quarto e último inimigo que eu quero destacar aqui, eu já falei sobre a comercialização, falei sobre o misticismo, falei sobre a religiosidade e quero falar agora, por último, da promoção do anti-intelectualismo. É aquela ideia de dizer que nós não devemos estudar, nós não devemos usar a razão, nós não devemos pensar, nós não devemos refletir. Quanto mais ignorante, quanto mais leigo, quanto mais desprovido do conhecimento das ciências, mais humilde a pessoa é e mais aceita ela é pelo Senhor. Isso é uma ignorância, isso não procede. Deus, ele pode atuar nos ignorantes? Sim, Deus pode atuar naqueles leigos que têm pouco conhecimento. Porém, Deus, na sua soberania, ele capacitou homens e escolheu esses homens capacitados intelectualmente para realizar grandes coisas no reino de Deus. Eu posso citar aqui Moisés no Antigo Testamento, que foi um homem que aprendeu as faculdades, as ciências do Egito. Posso citar no Novo Testamento Paulo, que foi um homem usado grandemente para revelar o Evangelho, e ele era um homem culto, estudado, preparado, e outros que nós podemos citar, não somente na Bíblia, ou também na história da igreja. Então essa ideia do anti-intelectualismo, isso a gente vai reportar lá para Tertuliano, que dizia que a razão e a fé caminham de formas opostas, separadas. Isso é um grande equívoco, né? Fé e razão caminham na mesma direção. O mesmo Deus que nos capacitou
com a fé para compreendermos as verdades eternas, é o mesmo Deus que nos deu uma razão, que nos deu um intelecto, uma capacidade para pensarmos e refletirmos. Então, quando nós usamos a razão, usamos o intelecto, nós estamos glorificando a Deus, usando das ferramentas que o divino nos concedeu. Certo? Obrigado por me acompanhar aqui nessa manhã. Espero que essas reflexões, que esses inimigos da fé possam ser banidos da vida de vocês, que cada vez mais vocês possam se afastar desses inimigos da fé e que possam caminhar na verdade do Senhor. Deus abençoe, peço aí para nos ajudar deixando um like aí nesse vídeo. Também aproveitando aí que faço o convite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para estar acompanhando nossos conteúdos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.